Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 38.500 dólares. Bitcoin que continua a queda e liquida mais pessoas abaixo. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse fundo que formamos abaixo dos 38 e se já estamos preparados para retomar a alta. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui já no 4 horas, tá? Relembrando a situação de longo prazo para vocês e falando também um pouco dos nossos indicadores de sentimento, mais para o longo prazo. Então vamos abordar o Fear and Greed, vamos abordar aqui a dominância, o Long Short Ratio e outros indicadores aqui para a gente tentar entender em qual ponto do ciclo do Bitcoin a gente está. Além disso, também quero com vocês fazer uma análise de tempos gráficos menores, mostrando como que foi a nossa queda desde o vídeo de ontem e também atualizando os nossos indicadores de sentimento, tranquilo? Investidores, antes de começar um recado rápido, estamos com as turmas abertas para a primeira turma do projeto Sentiment Expert e a sexta turma do projeto do Zero a Trader. Vou deixar no primeiro link da descrição o site e você pode escolher o projeto que você quer fazer nele e tirar todas as suas dúvidas no WhatsApp. Mas então vamos lá. Investidores, quero começar aqui agora falando com vocês um pouquinho sobre o 4 horas, né? E relembrando que a gente continua numa tendência de alta. O que a gente está fazendo aqui nesse momento é um teste da nossa média no 4 horas, né? Quando a gente tem esses testes, normalmente a gente está testando regiões importantes de Fibonacci. Então repara que a gente está bem próximo aqui a 0,382 e é uma zona que olhando no 4 horas é onde a gente poderia pensar em começar a acumular, tá bom? Vocês sabem a minha visão. A melhor zona de acumulação seria mais próximo aqui também de zonas do VPVR, onde muitas pessoas estão presas, né? Então, entre os 36 aqui e os 35 mil dólares, para mim é 34, desculpe, para mim é a grande zona de acumulação, pensando no longo prazo, onde a gente teria a nossa melhor relação risco-retorno para pensar numa compra no Bitcoin, beleza? Não sabemos se ele vai chegar até aqui, mas sabemos que se chegar aqui, provavelmente a gente vai ter uma grande oportunidade. Por que eu falo provavelmente? Porque a gente nunca depende só da análise técnica e só de uma visão atualmente do que vai acontecer no futuro. A gente não prevê o futuro. Então não tem como a gente chegar e falar, não, aqui eu vou dar o win porque daqui não vai cair mais. Não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer que entender que aqui existe uma possível oportunidade, que as probabilidades podem estar do nosso lado. E mais do que isso, a gente tem que ter indicadores para interpretar o mercado quando ele estiver nessa região. Quais são esses nossos indicadores? Para operações mais de longo prazo de swing trades, eu gosto muito de utilizar não só os indicadores de price action aqui do TRDR, mas outros menos subjetivos que tentam identificar para a gente qual ponto do ciclo do Bitcoin a gente está, qual ponto do ciclo do mercado, né? Pensando aí em semanas, meses. Vocês sabem, eu adoro o Fear and Greed Index, eu acho que é um indicador muito bom. É um indicador que, apesar de não ser um indicador muito assertivo para demonstrar topos e fundos, é um indicador que, na minha visão, mostra muito bem o risco. A gente ter ido para neutro aqui nesses últimos dias não é algo positivo na minha visão, tá? E eu acho que para a gente pensar numa compra mais de longo prazo, a gente gostaria de ver esse indicador voltando para patamares mais abaixo, que ele esteve aqui durante toda a nossa, vamos chamar de acumulação, entre ali os 35 e os 29 mil dólares, tá bom? A gente voltar para essas regiões é um bom sinal de que o mercado está com medo e que o mercado já está mais preparado para a gente pensar numa retomada da alta e a partir daí a gente pensar em acumular, tá bom? Um indicador ainda melhor que eu acho é o Fear and Greed do Bitcoin Tools, que está em extrema ganância, ou seja, nesse momento, para o longo prazo, esses indicadores não denotam grande relação risco-retorno para a gente. Se a gente chega lá na região que a gente quer, com medo no indicador, é um ótimo sinal para a gente pensar em acumular. Porque aí você não somente fez o seu trabalho na análise técnica e identificou zonas de possíveis oportunidades com relação ao risco-retorno no gráfico, mas você também tem um indicador para te confirmar como o sentimento do mercado está no momento para você tomar a sua decisão, tá? Então nunca dependa só de um indicador e nunca ancore as suas posições e os seus pensamentos naquilo que você quer que aconteça, tá? Para mim seria ótimo que o Bitcoin viesse aqui nesses 36, 35 mil dólares e voltasse a subir. Mas eu não posso, em sã consciência, acreditar que ele não tem a probabilidade de cair muito mais. Então, por isso, eu tenho que ter outros indicadores para me confirmar e eu tenho que ter uma estratégia que me proteja caso eu esteja errado, tá bom? E a minha estratégia, ela sempre está ligada ao dia a dia, ao presente e ao que os indicadores de sentimento mostram, tá? E dois deles são esses aqui que vocês conhecem, né? Que mostram a mesma coisa, mas com métricas diferentes. E outros
São indicadores mais de price action, como por exemplo as liquidações e o nosso long short ratio, de uma perspectiva mais de longo prazo, tá? Então vamos lá. Uma perspectiva mais de longo prazo, que a gente sempre fala com vocês que a gente quer ver em zonas de suporte. A gente quer ver mais pessoas acreditando que o preço vai cair. Não é o que a gente tem agora, tá? Nesse momento a gente está com o nosso long short ratio aqui em 1,55, o que não é algo muito positivo. A gente chega lá na região dos 36, 35 com esse long short ratio, é de se pensar se a gente vai querer acumular. Mas se a gente chega com o long short ratio verdinho aqui, mostrando pra gente possíveis oportunidades, pô, aí sim é uma oportunidade para a gente acumular com grande probabilidade de sucesso. Lembre-se, mesmo com os indicadores de sentimento, mesmo com a gente tendo uma interpretação da análise técnica, tudo no mercado se baseia em probabilidade, tá? Nunca ancore sua posição pensando que não pode acontecer aquilo que você não está prevendo, porque pode sim, pode acontecer tudo no mercado, correto? Continuando aqui, então o long short rate eu gostaria de ver ele bem mais abaixo para pensar em acumulação de longo prazo, tá? A gente vai falar um pouco sobre estratégias de curto prazo daqui a pouquinho, tá? Mas primeiro vamos focar no longo prazo aqui. Outro ponto que eu gostaria de ver é que o nosso CVD parasse de subir tanto, né? Repara aqui, desde o nosso topinho aqui até a nossa queda, o nosso CVD está simplesmente pumpando, né? Olha só, nosso CVD está subindo, o que isso mostra? Que as sardinhas estão comprando no mercado. Isso é terrível, tá? Por quê? Porque essas sardinhas que estão comprando no mercado estão ficando presas. E até por isso, na minha visão, a gente assumiu essa nossa tendência de baixa aqui no 15 minutos, né? Você pode ver que o preço volta na média, cai, volta na média, cai, volta na média, cai, volta na média, cai. Por que volta na média e cai, caras? É porque essa média é milagrosa? Porque eu encontrei a média do sucesso aqui, a média de 2 períodos? Não. Isso acontece porque o preço está seguindo uma tendência de baixa que muitas sardinhas estão comprando, né? Então, o que acontece quando o preço volta para retestar pontos onde essas sardinhas compraram? Elas estão presas. Se essas sardinhas estão presas em todos esses pontos aqui, o preço tem mais dificuldade de subir, porque essas sardinhas, elas criam uma oferta para tentar sair no 0 a 0 ou no lucrinho. Então eu tenho certeza que quando você está começando no trading, você já fez isso. Você estava numa posição perdedora e você espera o preço voltar até onde você está para sair no 0 a 0 no lucrinho. Já fez, não fez? Todo mundo já fez isso e esse é um dos piores erros que a gente tem no criptomercado. Porque muitas vezes o preço vai lá e vai te salvar, mas uma vez que ele não te salva, você pode ficar preso numa posição muito desagradável por muito tempo, quem sabe até para sempre, dependendo da criptomoeda que você está. Então nunca faça isso. Sempre tenha uma relação risco-retorno e não ancore a sua tomada de decisão de acordo com onde você comprou ou vendeu determinado criptoativo, né? Isso é a teoria, é o certo a se fazer. Mas a gente sabe que no mercado não é isso que as pessoas fazem. E mesmo a gente falando aqui, muita gente vai continuar não fazendo isso, porque é da própria psicologia humana, tá? Eu não culpo quem faz isso, porque parece que é a maneira certa de fazer. Parece que o preço sempre vai voltar para te salvar. Mas acredite, quando não voltar, você vai entender porque eu tanto falo sobre isso aqui, tanto falo sobre exposição e colocar stops, beleza? Mas continuando, se o mercado continua cometendo esses erros, a gente entende que se o preço está caindo e as sardinhas estão comprando, elas estão presas em determinada posição e a gente tem uma boa probabilidade de apostar contra elas para sim a gente ganhar justamente no erro delas, entendeu? Não é isso que a gente faz na análise de sentimento. A gente vê quando as pessoas estão errando, no nossa mini tendência de nossa tendência de baixa aqui desde o topo dos 42.500, a gente vê que desde lá as pessoas estão entrando em long e comprando a mercado. Então essas pessoas estão presas aqui. Então o preço volta um pouquinho, elas saem no 0 a 0, saem no lucrinho, algumas não conseguem, o preço cai de novo. Cai de novo. Então a tendência de baixa, ela é formada não necessariamente por causa de uma média móvel e tal. Não, ela é formada porque as pessoas acabam ficando presas e as pessoas formam esses ciclos de impulsão e correção, tá bom? As baleias, elas conseguem ver isso e elas ganham vantagem nesses ciclos. E é justamente isso que a gente estuda na análise de sentimento, isso que a gente quer tirar vantagem, né, das pessoas presas. E é isso que a gente vê nesse momento, o que não é muito positivo. Porém, vocês sabem, estou cansado de saber qual estratégia que a gente pode utilizar mesmo no curto prazo, né? É uma estratégia muito simples, onde a gente vê onde as pessoas estão sendo muito liquidadas para a gente pensar em acumulação. Então, desde o vídeo de ontem, né, onde a gente tinha um bom ponto de venda aqui no Bitcoin, próximo desses $40.000, a gente teve uma queda e teve 2 pontos de liquidação principais, tá? Primeiro foi aqui, cerca de, no 15 minutos. $13 milhões na primeira liquidação e depois mais 17, ou seja, cerca de $30 milhões nessa quedinha aqui.
que fez o preço dar um pullback e fez aqui uma boa possibilidade para você sair fora no lucro quando o preço vem aqui e tem muita instituição tentando distribuir, correto? Aí o preço continua a queda e rapidamente aqui de manhã ele vem e tem mais uma quedona, tá? Teve uma das maiores liquidações aí em bastante tempo, pelo menos olhando em tempos gráficos menores, tá? Repara que a gente não tinha tanta liquidação assim há um tempão, tá? Então, mais de 30 milhões de dólares em uma liquidação no 15 minutos, o que rapidamente já faz o preço sair dos 37.650 e quase nos 39 de novo. Ou seja, qual é a sua estratégia nesses momentos com preço em tendência de baixa e com os nossos indicadores subindo? Você acumula nesses pontos e você distribui quando o preço chega em resistência e a instituição tenta distribuir, tá? Você pode usar média? Pode, mas eu prefiro utilizar realmente os dados do momento e enxergar que quando as instituições começam a tentar vender, cara, você não quer ficar muito posicionado, beleza? Então, basicamente, olho aqui nesses pontos onde as instituições estão tentando distribuir para você distribuir também. E agora, qual que é a estratégia neste momento? Cara, nesse momento aqui eu não faria nada, tá bom? Eu acho que a gente já teve as oportunidades de acumulação e de distribuição, e agora eu acho que a gente está meio que numa no trading zone. Por quê? Porque o preço ainda não perdeu a região importante ali dos 38 mil dólares, né? Foi muito rápido e já voltou. E a gente entende que tem um suporte importante nessa região. Então, se a gente perder aqui, a gente pode ir rapidamente para zonas lá, abaixo dos 37, quem sabe 36, para a gente pensar na acumulação mais de longo prazo, correto? Assim como, se a gente rompe e forma um pivô acima de zonas importantes que eu vou mostrar para vocês, a gente pode retomar alto. Então, vamos falar um pouco mais dessas zonas, utilizando o tempo gráfico aqui do 15 minutos. No 15 minutos, primeiramente, a gente tem muito volume nesse fundo, tá? O que é um sinal que pode fazer o preço fazer pelo menos um pullbackzinho. Então eu estaria de olho em duas coisas. Primeiro, essa nossa linha de tendência e esse nosso topinho nos 38.800. Um rompimento desse topinho aqui, consequentemente dessa linha de tendência, pode fazer o preço retestar próximo aos 40 mil dólares, tá bom? Rompendo os 40 mil dólares, a partir daí eu já enxergo que estamos assumindo uma nova tendência de alta. E estamos todos para retomar alta e que a acumulação que a gente teve nesse volumão aqui foi suficiente para a gente conseguir, quem sabe até formar novas máximas. A gente vai discutir isso no dia a dia, tá? Porém, se a gente vem aqui e perde esses suportes, vou destacar dois. Primeiramente os 38, que a gente ainda não conseguiu fechar candles abaixo, e o fundo, querendo ou não, tem muito volume aqui, então a gente tem um fundo importante nessa região, tá? Então os 37.600, se a gente consegue romper esses dois suportes aqui, fecha candles importantes aqui embaixo, eu acho que a gente tem uma boa probabilidade de aí sim olhar o preço mais abaixo e a gente pensar numa acumulação no 4 horas, desde que as premissas que falamos lá no começo do vídeo sejam atendidas. Tranquilo, investidores? Então, nesse momento aqui, eu acho que não faz muito sentido a gente se expor tanto assim. Então, eu pensei mais em garantir lucros, né? Quando a gente tem muita liquidação assim, a gente acumula. A gente tenta sair rápido quando os indicadores de sentimento não estão se comportando bem. Então a gente fica aguardando para ver demonstrações de força. Se o preço rompe esses 38.800, 39 mil dólares ali, já seria algo muito positivo. Mas, de maneira mais conservadora, os 40 mil dólares é o ponto que a gente precisa romper. Além disso, a gente tem esse suporte entre os 38 e 37.600. Se rompe convictamente, depois de um volumaço desse aqui, que pode ser um volume de fundo, é um sinal de perigo e é um sinal que a gente pode ficar mais pessimista, olhando uma acumulação no longo prazo, pensando ali realmente nos 36, 35, quem sabe, né? Vamos discutir isso ao longo dos dias. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever, caso não seja inscrito. Deixe todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Lembro para vocês que o carrinho está aberto essa semana e que você pode deixar todas as suas dúvidas ou aqui nos comentários ou na própria página no WhatsApp pela mão, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite.